sua casa acabou de ficar pronta, né? Ontem a equipe do ArcTrends esteve lá gravando. Em breve, agora em julho, vamos ter a Casa do Carvalhal no ArcTrends Visita. E conta um pouquinho como foi esse processo da reforma da sua casa, as escolhas que você fez lá e como a sustentabilidade guiou isso, como você conseguiu incluir um pouquinho de sustentabilidade na sua casa. Legal. Foi muito interessante esse processo, porque assim, primeiro eu descobri que hoje você tem opção para tudo. Então você tem o piso que é mais sustentável, a tinta, a iluminação. Então assim, de fato você consegue fazer uma casa que ela gera menos impacto. Você tem os eletrodomésticos, você tem, enfim, a chance de fazer um monte de coisa. E eu fui em busca dessas melhores opções, dessas melhores alternativas. No que diz respeito a revestimento, por exemplo, eu descobri a diferença do porcelanato para o mármore, né? A diferença dos impactos ambientais, de quando você usa, né, um tipo de extração que causa menos impacto para o meio ambiente e um outro tipo de, né, que é muito mais prejudicial. E foi muito interessante para mim perceber como eu conseguia, através do meu desejo estético, assim, do que eu queria esteticamente para aquela casa, encontrar alternativas e matérias-primas que pudessem chegar naquele resultado. E tudo que eu aprendi na minha vida, seja na moda, seja na alimentação, eu fui buscar levar também para a arquitetura, apesar de não ter esse conhecimento específico. Então, sei lá, escolha de materiais. Eu escolhi pouquíssimos materiais diferentes para minha casa, porque eu tinha ideia, cara, se eu fizer cada cômodo com uma coisa, cada coisa com uma tinta diferente, enfim, a sobra disso vai ser muito maior. Então, assim, eu escolhi um único piso para a casa inteira. Então, ele vai da sala para o banheiro, para a área externa. Então, o que eu tenho de chance de economizar, de minimizar a perda, a sobra disso, é muito maior. Então, essa foi uma outra escolha muito importante, assim, reduzir muito. Eu procurei também trabalhar com materiais e com, enfim, informações estéticas muito clássicas e atemporais, porque a gente é muito bombardeado pela moda, né? Pela cor da moda, a forma da moda, a textura da moda, e eu, assim, me policiei muito para não cair nessa armadilha, para no ano que vem não querer mudar a minha casa toda de novo. Então, vocês vão ver, né, no ArcTrends, a minha casa ela é toda branca, ela é literalmente, assim, uma página em branco, para que eu possa, assim, mudar se eu quiser, de cor, enfim, de textura, mas em algum momento, mas ela tem ali um ponto de partida que é muito confortável. Atemporal. E que é atemporal, né, assim, e que é clássico. E o Maurício Arruda, ele fala muito sobre isso também, né, no podcast que eu entrevistei, ele fala, uma casa sustentável demanda um morador sustentável, né, então assim, de nada adianta, sei lá, e eu tive muito essa conversa com várias pessoas ao longo do processo, né, assim, cara, de nada adianta eu ter uma máquina de lavar, por exemplo, compartilhada no meu prédio e só uma pessoa usar, né, da mesma forma que não adianta eu ter na minha casa, sei lá, um monte de lâmpada de LED e ficar com as luzes ligadas o dia inteiro, sabe? Então, também tem muito do hábito, né, assim, de como você utiliza tudo aquilo, de como você faz aquelas escolhas. Então, assim, foi um processo muito, muito rico, muito interessante para mim. Gi, nas suas colunas você tem compartilhado, as duas que a gente já publicou, as duas trazem bastante dicas de como morar sustentável, né? Como o Carvalhal falou, independente da estrutura da casa, aquelas ações do dia a dia que fazem que você esteja mais perto da natureza, que você tenha uma melhor relação com o seu lixo, com o seu consumo. Conta aqui pra gente como é o seu dia a dia nesse sentido. Então, essa questão, esse clique da natureza dentro de casa mudou muito. Isso veio um pouco na pandemia, né? Que a gente ficou muito isolado. E aí, eu mudei para esse apartamento que eu tô agora, que pela primeira vez na vida eu tive um espaço externo, assim, uma varanda. E eu falei, cara, eu vou plantar uma horta. Isso daí mudou tanta coisa na minha vida. Sério? Desde o meu entendimento para ordem biológica das coisas, o crescimento biológico das coisas versus o tempo tecnológico, até para eu entendi sobre a minha ansiedade, sabe, momentos que eu preciso desacelerar. A gente trabalha com internet, mídia digital o tempo inteiro. Esse ritmo entra dentro de você uma hora ou outra. Então, quando é que é a hora que você precisa desacelerar, que você precisa respirar? Então,
põe a mão na terra. Eu entendi sobre colchonilhas e pulgões, que eu nunca tinha prestado atenção, nem sabia que isso existia direito. Então, o que eu vou fazer para... E aí e aí o que eu posso plantar? E aí plantei um monte de coisa que não estava sendo legal, que eu não estava consumindo. Eu entendi que se eu plantasse mais folhas, eu ia consumir mais na salada. Então eu entendi uma infinidade de punks, me abriu para o universo das plantas alimentícias não convencionais que eu conhecia muito pouco. Para além da relação com as minhas filhas, Marieta ama ir pra horta, ela tem o regador dela, então ela ama regar, ela já sabe a hora que tem que molhar, tem 2 vezes ao dia molhar, então assim, né, Rio de Janeiro é calor, então não pode esquecer que senão tá murcho, e assim, mudou muito, pra mim foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, foi começar a plantar dentro da minha casa. E também a separação de lixo, composteira, então... Composteira dá trabalho, do nada, quando você pisca da mosca, e aí você tem que entender como é que você tira a mosca, o que você fez de errado, e aí alguém jogou um alimento cozido ali que não podia, então assim, eu acho que a casa toda entra nessa dinâmica, né, de tipo, vamos ver, vamos entender, então a Marieta já pega um lixo que jogou isso, aí fala no lixo verde, tal, então acho que a casa inteira tem que entrar nesse lugar, mas eu falo na minha segunda coluna como essa persuasão por diminuir o meu lixo, quanto isso me deixou ansiosa, porque eu não moro sozinha, né, então eu moro com mais pessoas, eu tenho criança em casa, então assim, tentei muito tirar a fralda descartável, eu não consegui, gente, por muito tempo eu me senti fracassada por isso, uso vez ou outra, na Marieta até consegui, mas na Celeste, segunda filha, a vida tá uma loucura, o pós-pandemia tá todo mundo trabalhando horrores, eu não tô conseguindo, eu vou me sentir fracassada com isso ou eu vou entender que eu posso fazer por outros lados? Sou casada com uma pessoa que ama café, se recusa a usar café de filtro de papel, filtro de pano, porque fala que aquilo atrapalha todo o gosto. Então assim, eu não vou reduzir o filtro do café, eu não vou reduzir sabe? São coisas que a gente também tem que entender que a gente vive num lugar, numa cidade, que a geração de lixo existe, a gente está dentro de um sistema contribuindo para isso, a gente faz o que pode. E para além disso, eu entendi também que a gente pode trazer a natureza por outros lados, pelos materiais. Então, eu descobri, na minha casa tem um tapete, por exemplo, que é meu xodó. No dia que faz festa lá em casa, eu tiro o tapete e falo, não quero bebida nenhuma cair no meu tapete. Que é uma marca que você vai amar, inclusive. O tapete é feito de buriti e olha isso, o tecido, é um capim que veio no navio negreiro há muito tempo atrás, e esse capim entrou no Brasil e cresce como mato. E as mulheres, era um trabalho que estava esquecido por artesãs no Piauí, e aí uma mãe e uma filha, elas fizeram uma reunião dessas artesãs, resgataram esse trabalho, e para que esse tapete exista, precisa do bioma em pé, porque se vir um agronegócio, se vir devastando, elas não têm mais esse material para fazer essa tecelagem. Então assim, você vai descobrindo, né, através dos materiais, para além de linho, eu adoro linho, então roupa de cama de linho, para mim, eu adoro a textura, materiais indígenas de todos os tipos, né, esculturas e vasos, eu acho que é isso, a gente colocar um pouco da natureza e do nosso país dentro da nossa casa, né, isso daí eu tenho aprendido.